A paz do Senhor, um bom dia, boa tarde, boa noite para todas vocês que sempre têm nos acompanhado aqui no podcast Bolsa de Mulher, ou talvez você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Esse é o podcast Bolsa de Mulher. Eu sou a Carol, estou aqui hoje com a Felícia e a Josi. Olá. Nós três aqui temos conduzido esse programa, onde a gente sempre vai trazendo alguns itens da Bolsa da Mulher, que normalmente tem de tudo. Nossa, tem de tudo. Por isso, se vocês forem olhar o canal, exato, se for olhar o canal, vai achar assuntos dos mais diversos. É verdade. Dos mais diversos. Porque realmente a gente vai pensando na bolsa e vai vendo tudo que tem ali. E fora até as sugestões que vocês têm nos trazido. E nós já comentamos aqui algumas vezes sobre maternidade. Mas esse é um assunto que a mulherada gosta. E a gente, assim, quando dá os intervalinhos, a gente começa a conversar sobre isso. Sim. Sempre vai. Fala, né? Porque, por exemplo, temos aqui alguém que já tem 2 filhos. Já é até vovó. Grandes, que já é avó. Nós temos a Josi, que tem um pequeno. E eu que ainda não tenho filhos. Então eu preciso do quê? De dicas. Esse programa é pra ti. Por isso eu vou ficar aqui só sentada ouvindo. Então, e a gente tem visto o quanto das nossas meninas, das mulheres tendo filhos, né? E várias são os primeiros. São de primeira viagem. Algumas já estão lá no seu segundo, terceiro. Mas olha o que, pelo menos lá na minha igreja, o que tem de grávida e de primeira viagem. Então, acho que esse programa vai ser bem especial. E a gente separou aqui alguns assuntos, né? Tem uma questão que a Josi já comentou, que é sobre o cuidado espiritual. Fala sobre isso, Josi. A questão que eu sempre pontuo bastante é que a gente, quando tá se preparando para um filho, né, a gente se preocupa com várias coisas. E eu conto o meu testemunho pessoal com isso, né? A gente prepara quartinho, a gente prepara mala de maternidade, roupinha, preparamos o coração, a família, todo mundo para aquela espera. Mas a preparação espiritual, eu vejo hoje como ela fundamental e a principal na nossa vida na maternidade. Porque a maternidade, essa viagem que é a maternidade, né? Ela é cheia de desafios, de várias áreas. Tu vai sentar com uma mãe e ela pode ter 1 filho, pode ter 2 filhos, 3 filhos. Primeiro que cada gestação vai ser diferente. Um filho vai ser diferente do outro. E todas vão ter algum desafio. Nenhuma vai dizer assim, não, tudo pra mim foi 100%, tirei tudo de letra, maravilhosa, pode me dar a capa da Mulher Maravilha, que eu dei conta de tudo, foi tudo criança dormiu a noite inteira, não teve cólica, foi uma bênção. Maravilha. Olha, me apresenta essa mulher. Apresenta, porque não foi meu caso. E assim, por quê, né? Porque é uma verdadeira surpresa o que vai acontecer. Tu tem aquele filho ali e tu vai lidar com os desafios de ter um bebê que depende de ti, exige cuidados, e ele vai chorar e tu não vai saber o porquê, se é fome, se é dor, se é... E tem tu mesma, tu própria, que tá lidando com tuas emoções, com os hormônios que ficam completamente desregulados naquele período e com os desafios do quê? Às vezes tu não consegue amamentar e aí tu te culpa, aí tu não consegue dormir uma noite toda e aí tem o cansaço já natural da maternidade misturado com o sono, misturado com a culpa, misturado com... É muita coisa. E dentro disso, por que tem a preparação espiritual? Por quê? São coisas humanas, isso são. Só que para tudo na nossa vida, se a gente está com a nossa vida espiritual bem, a gente lida melhor com os desafios. Por quê? Porque o inimigo, ele sempre vai usar as nossas guerras internas, a nossa mente é o campo de batalha da nossa vida e é ali que ele larga os dardos inflamados dele, que ele lança, né? Ele não quer atingir, eu sempre digo isso, o diabo não quer te deixar manco, birolho, sem cabelo, porque uma pessoa manca, confiante em Jesus, ela segue firme. Uma pessoa acamada, que não levanta de uma cama, se ela tem convicção de fé nela, o diabo não consegue atingir ela. Agora, uma pessoa que pode estar com toda a saúde física perfeita, com todas as suas habilidades humanas, mas se tá com a mente doente, ela não levanta de uma cama. Ela não faz nada. Ela simplesmente se entrega. Então, ele não quer atingir, não vai jogar, né, quando a gente lê os dardos inflamados do inimigo, ninguém vai ver um dardo voando, alguém tá sendo atingido agora. Não.
É sutilmente, é sorrateiramente, é aqui, ó, na nossa mente que ele vai trabalhando, né? E ele trabalha. Às vezes a gente acha, não, isso é coisa da minha cabeça. Pode ser, mas pode ser ele e pode ser as duas coisas. É a tua cabeça aliada com... abrindo uma brecha pra ele, ó. Sim, e se a pessoa tá meio vulnerável por estar cansada, porque o cansaço físico, ele já nos deixa de mau humor, às vezes, já vai mexendo com a cabeça, e daí nisso, se a pessoa não tiver realmente ali firme no Senhor, daqui a pouco vai... Exatamente. Então, o meu ponto de vista e o que eu sempre falo quando eu converso com alguma gravidinha, com alguém, né? E, inclusive, pretendo ter mais filho, é algo que eu vou trabalhar muito nisso, é o quê? Preparar espiritualmente. Por que eu preparo, né? Porque a vida espiritual, ela é uma constância. Sim, essa é a verdade. Eu preciso todos os dias buscar. Mas talvez na maternidade vai ter um dia que tu não vai conseguir parar para ler a Bíblia. A gente deve se esforçar para isso? Deve, mas, gente, tem vezes que não vai dar. Eu não quero assustar ninguém aqui, não é isso. Mas é que tu tem um bebê que agora é a tua prioridade, ele depende de ti. A rotina vai ser diferente. Exato. Muda tu não vai conseguir ter o mesmo tempo de oração que tu tinha antes. Tu não vai conseguir ouvir uma pregação inteira no YouTube como tu via antes. Talvez tu nem vai conseguir vir na igreja algumas vezes. Então, assim, ó, se nós não tivermos um preparo e, como a gente diz, né, um depósito. Eu cresci ouvindo isso, né, os crentes falando sobre o depósito. Ai, tu tem que ter um depósito. Eu pensava, o que é, né, ter um depósito de fé? O que é tapar brecha? Dizia, tapa as brechas. Eu pensava, o que é isso? É isso, depois que a gente atinge a vida adulta, que a gente vê como o depósito é importante, porque se eu não tiver um depósito de oração, de palavra, de uma vida espiritual com Deus, eu vou me tornar uma presa fácil. Eu vou ficar vulnerável, como tu falou, Carol. E aí eu vejo que ali, no meu momento pós-parto, ali, alguns meses se estenderam, eu tive alguns momentos de conflito em que eu vejo que a minha mente tão fragilizada, o inimigo, ele tentou e ele lançou dardos venenosos, terríveis na minha mente. Aí entra os sentimentos, claro, naturais, culpa, sensação de que não tá dando conta, de que não vai conseguir, misturado, de que eu nunca mais vou conseguir prestar um culto direito, meu Deus. E daqui a pouco a maternidade tá quase se tornando algo difícil, algo difícil não, algo negativo até na tua vida. Ruim. E não é isso, não é. Então, nós precisamos nos preparar espiritualmente por isso, Carol. Porque a gente, espiritualmente fortalecido, a gente lida muito melhor com os desafios. Então, esse é o conselho que eu dou nessa área, assim, né? Ah, como? Agora a irmã fala na prática como isso, né? Primeiro, a tua vida devocional com Deus, né? Ora pelo... Quem tá grávida, ora pelo teu puerpério, ora pelo... Puerpério é o período ali, né? Pós-parto. Ora pelo teu filho, ministra sobre ele. Às vezes a gente leva uma vida espiritual assim, então achando, ai, que exagero fazer isso. Não, não é exagero. Ministra sobre ele, ministra sobre tua vida, né? Ora mais, busca mais, jejua, porque depois tu vai estar amamentando, jejuar vai ser muito difícil. É isso, um depósito é o quê? Eu tô fazendo mais agora, porque o período que eu ficar depois um pouco limitado, eu tenho ali algo que vai estar me ajudando. E é isso, ser sustentado no dia mal por Deus é quando a gente tá, né, que é o que fala lá em Efésios sobre a armadura de Deus. Exato. Quando a gente tá vestido da armadura de Deus, ele fala sobre quando enfrentar o dia mal para que a gente possa resistir esse dia mal. Mas a maternidade, o dia mal, não. A maternidade são os dias maravilhosos da nossa vida. Mas que, diante dos desafios, a gente pode se ver numa situação difícil. Então, se a gente tiver revestido com a couraça da justiça, capacete da salvação, escudo da fé, tudo isso que a gente sabe, a gente vai resistir esses dias difíceis, que às vezes parece assim ser um desertinho, né? Meio que sequidão, assim. Mas Deus nos sustenta e a gente consegue resistir. E até linkando agora nisso que tu tava falando, eu pensei em algo que eu acho que vocês já devem ter visto por aí, às vezes, algumas pesquisas, né? Que o bebezinho pode estar ali ainda dentro da barriga, mas às vezes a mãe coloca um louvor, coloca uma música, fala ali, né, com a criança. Sim. Tem gente que realmente acha graça, ótimo, que isso. Mas eu acho que isso é um ponto, né? O que a gente pode fazer enquanto o bebezinho ainda não chegou? Às vezes tu tá ali, tu tá cantando, tu tá conversando, o pai vem e conversa também, coloca um louvor, né? Porque o cuidado da casa, ele continua, né? Mas é aquele cuidado, tu já vai orando e isso vira um hábito. Então, de repente,
a gente já conversou sobre isso também. A criança nasceu, mas às vezes ainda tem as atividades do lar. Não muda, né? Não muda. Não muda. Então, de repente, ali tu tá cozinhando e talvez tu até tá cansada. Mas daí tu fala, ai, senhora, eu tô cansada. Mas daí tu começa a agradecer. Ou talvez até mesmo colocar ali, olha, eu tô cansada, meu Deus. Tu derrama o teu coração diante do Senhor, que é pra isso que serve também a oração. Sim, eu vi uma frase no Instagram esses tempos que ela mexeu muito comigo, que muitas vezes aconteceu, sabe? Que dizia assim, as orações feitas no lavar da louça, no mexer nas panelas, elas resistem a tudo. E quantas vezes tu não vai ter tempo de entrar no quarto, fechar a porta, te ajoelhar e orar. Às vezes vai ser ali, na lida, e tu vai estar. E isso, quando a gente chega nesse nível, é quando a gente entendeu que acessar a Deus não existe protocolos. Claro que é essa oração com orientação bíblica, porque o próprio Jesus disse, quando orares, entra no quarto, mas ela não se limita àquilo ali. Então eu tô no ônibus, é o tempo que eu tenho, eu oro, eu tô no banho, eu tô lavando a louça, é isso, sabe? Entender que a presença de Deus, ela não vai se estar lá só dentro do quarto te esperando. Deus vai estar contigo ali enquanto tu tá amamentando teu filho. Ora por ele, sabe? É um momento tão lindo. E eu sempre digo, não tem como não ver na maternidade Deus. Não tem como não enxergar Deus em cada detalhe. Porque o fato só de tu gerar, quando tu tá ali, tu pensa, meu Deus do céu, eu não sou capaz de gerar um filho. É Deus, isso é o milagre da vida. Total. Tu ver Deus produzindo vida através de ti, é muito lindo isso. Então, quando a gente tem esses olhos espirituais, sabe? Que a gente começa a enxergar com a nossa fé, com o espírito, muda tudo. Por isso que a parte espiritual, para mim, é o fundamental no desafio, assim, da maternidade. É muito importante. E eu acho que eu nunca tinha ouvido alguém falar, assim, sobre isso. Até em alguns dos nossos podcasts comentaste, isso é bem importante. Agora eu vou passar pra ti, mãe. Mãe, como foi me gerar? Foi legal, né? Ficar grávida de mim foi mais legal que do meu irmão. Mas não, o que tu fez assim enquanto ainda estava grávida? Porque uma coisa também é a mulher continuar se cuidando. Sim. Né? Porque às vezes pensa no bebê, mas a mãe que estiver bem, automaticamente o bebê também vai receber, né? Então, por exemplo, tanto pode ser espiritual, mas também o próprio autocuidado, né? É uma alimentação, por exemplo, até para o jejum, sempre conversar com o médico, orientação médica. Não vai fazer besteira, né? Mas esses altos cuidados, né? De não esquecer também de si. Até porque assim, eu tive 2 gestações, né? Então, minha primeira gestação, eu e o pastor Eliezer, morávamos em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Longe da família. Naquele tempo, né, gente? Mais de 30 anos, quase 40 anos aí, né? Não tinha Facebook, Instagram, não tinha YouTube, não tinha influencer, não WhatsApp, tinha nada disso. Né? Como é que eu ia, né? Enfim, como é que eu ia me virar com relação a isso? Mas, graças a Deus, botou pessoas abençoadas na minha vida e uma delas foi o meu obstetra. E quando falaram do obstetra para mim a primeira vez, uma das pessoas, inclusive lá do Instituto Bíblico, disse, eu não gostei dele, enfim. Mas não gostavam dele porque ele era a favor do parto natural. E dos cuidados, inclusive da mulher. Ele me ensinou, o obstetra, ele me ensinou como eu deveria me cuidar durante a gestação para não ter estria. E como não ganhar muito peso na gravidez. Aí ele falava da importância de eu caminhar. Bem, eu me besuntava de óleo de amêndoa. Que só não botava na testa, mas do pescoço para baixo, né? Usa óleo de amêndoa. Gente, assim, até o tipo de calcinha que eu tinha que utilizar, o tipo de sutiã que eu tinha que usar, a minha alimentação, né? A questão do meu exercício físico, de como eu tinha que me preparar. Ele disse, você tem 9 meses para você se preparar, lembrando que tudo que você fizer, o bebê vai receber. Então ele dizia, cuidado também com a ansiedade, né? Cuidado com o que vem de fora, né? Porque é mãe de primeira viagem, longe de casa, longe da família, já imaginou, né? Aí vem sempre aquelas senhoras abençoadas, né? Porque eu também, quando eu era novinha, tinha um corpo assim que nem o teu, mas tu vai ver depois de ter filho como é que tu vai ficar.
Ah, tu vai ver como é que vai ser. Não, porque depois que o Rodrigo nascer, eu vou te emprestar minha cinta para te usar. Ah, porque eu ficava, eu já meio apavorado, meu Deus, que isso? Sim. né? Mas eu me cuidando, é claro, me alimentando, que o que eu como, a criança come, né? Mas eu pensava em mim também, eu lia muito, né? Claro, não sei nem se esse livro existe ainda, gurias. Não sei se a Júlia já ouviu falar nele. Mas era A Vida do Bebê. Eu ganhei da irmã Raquel Lemos, filha da irmã Doris e do pastor Colenda, um livro dessa grossura assim. Meu Deus. Então eu lia desde como eu, como mãe, deveria me cuidar em todos os aspectos, né? E de como, né, eu deveria me cuidar depois que a criança nasce, porque tem tudo isso também, né? Aí a gente espera, não, vou passar um óleo, vou cuidar da alimentação, do exercício, tá, mas depois que a criança nasce, o que eu faço? Que tipo de cuidados eu tenho que ter? Eu tenho que continuar cuidando da minha alimentação para ele não ter, no caso, né, muitas cólicas. Não é que não ia ter, mas ele dizia, olha, Feliz, eu vou te dar uma lista de alimentos que pioram a cólica da criança. Né? Inclusive tem alimentos que eu evitava durante a gestação e depois porque eu ia amamentar o Rodrigo. Então a mãe, ela não pode relaxar porque está grávida. Eu já vi mães dizer assim, ah não, agora eu posso comer tudo que eu quero. Ah, posso comer porque eu estou comendo por 2. Gente, assim, ó, você não vai comer 2 cachorro quente pro tamanho de uma criança que é o tamanho de um grão de feijão. Desculpas, né? Nós temos, inclusive, um episódio com a Bruna, nutricionista, e nós falamos sobre esse assunto. Então, exatamente. Vai lá. Ai, como com 2. Aí o próprio médico diz, isso não existe comer por 2, Feliz. A criança tem tamanho de um grão de feijão. Então, tudo que tu vai comer a mais com a desculpa da gravidez, que vai crescer a barriga, que isso, enfim... Isso vai fazer um malefício para ti. Não vai trazer benefício nenhum nem para ti e nem para a criança, né? E eu digo sempre assim, ó, nós temos que andar com cuidado espiritual sem esquecer do nosso corpo físico, de todo cuidado. Até porque tem mães, por exemplo, que ficam diabéticas, tem a diabetes gestacional, né? Por isso a importância da mãe fazer o seu preventivo, ir no médico, conversar com ele. Qualquer coisa diferente, vai no médico, vê se é normal, vê se é natural, né? Depois tem aqueles momentos que a criança já começa a se mexer lá pelo 5º mês, aí já estão jogando bola, virando pirueta, fazendo guerra, se esticando. Dançando ali no... Aí é muito interessante, porque quando eu fiquei grávida na Carol, no caso, eu tinha uma massagista, eu fazia drenagem linfática com ela, eu fazia uma vez por semana. Tinha momentos, gente, que a massagista vinha lágrima nos olhos dela. Porque ela disse, mãe, olha aqui, mãe, olha o pezinho. Ela pegava no pé da Carol. Me fazendo cosquinha. Mãe, que porque conforme ela ia fazendo a massagem, a drenagem, claro que a Carol ia mexendo. Ai, que amor. E daqui a pouco se esticava. Ela pegava assim, mãe, olha aqui, olha o pezinho dela. E ela pegava assim, o pezinho da Carol. Nossa. E a Carol se esticava. Tava fazendo massagem, pilates lá dentro. Olha, tava uma maravilha. E a Carol tava ali, né? Por que eu saí? Então eu fazia, porque no caso da Carol, eu fiquei mais inchada do que o Rodrigo. Então, para mim, cuidar mais do meu corpo físico, né, além de continuar fazendo academia com mais cuidado, enfim, né, minhas caminhadas, mas Deus me deu essa oportunidade, essa bênção, que eu uma vez por semana fazia essa drenagem, né, de me cuidar e de ter esse cuidado, exatamente, porque tem situações que podem ocorrer durante a gestação. Tem mães, por exemplo, eu conheço mulheres que passaram a gestação toda na cama. Não sei se a Josi conheceu alguém, mas eu já conheci mãe que teve problema de pressão. Conheço mais por problemas de restrição, né? Não poder levantar, assim. Às vezes a criança está com risco de deslocamento de placenta, ou a mãe pode estar passando por uma pré-eclâmpsia, né? A pressão alta, né? Então, por isso que eu sempre digo assim, ó, a gente tem que cuidar da alimentação sempre.
Não relaxa a tua alimentação, teus cuidados, porque você está grávida. Se jogar e dar uma desculpa da gravidez para comer 2 cachorro-quente, beber 3 Coca-Cola, né? Lembre-se que essa alimentação vai influenciar depois que a criança nascer. E para ti também. E eu sempre digo assim, a gente também não pode, né, gurias, espiritualizar tudo. Não, o Senhor me deu, é presente do céu, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada comigo. Claro, a gente tem que pensar exatamente dessa forma. Tem a nossa parte, né? Deus, né, os filhos são herança do Senhor, é um presente do céu, né? Quando nós ficamos grávidos, a gente sabe que é Deus, né, formando aquela vida no nosso ventre. Isso é um privilégio de nós mulheres. Só quem passou pela gestação sabe o que é sentir aquela criança crescendo, se mexendo até o nascimento. E por isso que, inclusive, né, pegando um pouco do que a Josi falou, aquele, como é que se diz? Até que ela fala, agora me fugiu a expressão, de você fazer um depósito. Exatamente, é isso. Né? Que se algum momento da tua gestação algo não vier como você sonhava, como você imaginava, você já tem depósito de oração, de leitura da palavra, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor está ao nosso lado, né? Em qualquer momento, em qualquer situação. Mas o mais importante, meninas, que quem sabe, né, casaram, mas ainda não tem seu filho, pensem, é presente do céu, sim. Deus nos ajuda, Deus nos guarda, Deus nos abençoa, mas faça a sua parte, se cuide, porque a sua parte é muito importante. Deus deu o filho para tu cuidar, né? E tu tem que estar bem para cuidar dele. Exato. Né? E é corpo, alma e espírito, né? Exato, 3 coisas alinhadas, né? O templo do Espírito Santo, né? E mais do que isso, e se a gente lê, até os próprios médicos dizem que a criança absorve tudo. A forma até o emocional. O nosso emocional. Interfere até no paladar deles, né? O que tu come na gestação vai interferir no paladar depois. Imagina? Exatamente. Até o que os médicos falam é que, por exemplo, se a mãe come doce demais, né, ou salgados demais, e isso depois que ele nasce, tu vai começar a colocar alimentação para ele sempre vai puxar para um lado onde ele teve mais influência, no caso já está acostumado à alimentação, né? Então, mãe, cuide-se, é muito necessário. Agora, isso. Teve algo aqui que foi dito e eu já ouvi muito, né? Que são aquelas opiniões indesejadas. Meu Deus do céu. Que ninguém perguntou. Só Jesus. Não mas a pessoa, às vezes bem intencionada, sim, até, mas acaba sendo um pouco inconveniente, né? E como lidar com essas situações? Porque isso acontece sempre, né? Às vezes, por quem já teve e quer ali contar a sua experiência e às vezes acaba impondo a sua experiência sobre os outros, mas às vezes até quem não teve também, às vezes aparece para opinar, sim, né? Tem muito, meu Jesus. Até aquelas assim, eu já ouvi, né, pessoas dizer, meu Deus, mas como tu tá gorda, tá enorme. Meu Deus do céu, mas que tamanho tem essa criança? São 2? São 2. Olha, hein, tu vai ver só, depois que essa criança nascer, essa barriga aí não sei quanto tempo vai levar para sumir. Tu vai, né? Enfim. Porque na minha não foi assim. Porque eu vi, gente, assim, eu vi e ouvi. Isso eu ouvi, eu sou testemunha ocular. A Carol nasceu, né? E tinha uma outra pessoa comigo no quarto, né? Só que essa pessoa veio depois. A Carol já tinha nascido, enfim. Aí chegou essa jovem, né? Essa menina que ganhou a filha e tal, não sei o quê. E ela realmente ganhou muito peso na gestação, né? E a avó dela estava lá com ela. Aí, claro que a criança nasceu, mas ainda estava desejosa. E no caso dela foi parto normal, né? E a gente sabe o trabalho, eu sei que é paranormal, tá, gente? E a gente que tem a cesárea, vem aquela alimentação mais light, fina, porque eu levei pontos dentro e fora, aquela coisa toda que tem que cuidar. E ela foi parto natural, né? Então veio um baita no almoço para ela, eu fiquei olhando, meu Deus do céu, tô me matando de fome. Baita. E mesmo assim, depois o marido dela chega, ai que bom, fizeram almoço, gostou, tava muito bom e tal, mas mesmo assim eu ainda tô com fome. E a avó dela sentadinha lá na frente dela. Meu Deus. Tá, mas o que tu quer? Eu tô com desejo. Eu quero Mac.
Eu quero aquele grandão, assim, que é aquele maior que tem batata frita, Coca-Cola, e traz sobremesa, não sei o que era. A avó dela olhou bem para ela e disse, querida, vou fazer uma coisa pra ti. Tu esquece aquela calça 38, porque do jeito que tá aí no negócio, tu esquece. Esquece do corpo que tu tinha, esquece das roupas. E eu baixei a cabeça de Jesus. Tadinha dessa menina. E o rapaz ficou com o olho arregalado pra avó e pra ela, né? Ai, vó, não, é porque eu tô com desejo, eu quero comer, eu tô com fome, depois eu penso em dieta. E eu disse, ai, meu Deus do céu, que isso? Mas a questão familiar fica bem quietinha na minha, não era comigo. Sim. Mas eu já ouvi, me diz, ai, mas tu já viu? Ai, como ela tá grande, ela tá enorme. Muitas vezes tu fala pra mãe, aí a pessoa já começa a ficar triste, fica depressiva. Mexe com a autoestima, né? Sim, e depois tem uma outra questão, gurias, que às vezes a mulher, o que acontece? Ela pode depois achar, ai, será que depois que eu não tiver mais o meu corpo como era antes, será que o meu marido ainda vai me desejar, ainda vai querer ficar comigo? Porque eu não vou ter mais aquele corpinho que eu tinha com meus 18, quando eu casei, tal, como é que vai ser? E aí, exatamente isso que a gente tá falando. Aí Satanás vem no teu ouvido, diz, não sei não, agora, depois de eu ter filho, tu vai ver só uma coisa, o marido vai chegar mais tarde do trabalho, né, e tal, vai dar umas desculpas, né? Então por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala, porque você não sabe como aquela pessoa está e como ela vai receber aquilo que você vai dizer. E nessa questão das dicas, eu acho que é importante a gente se preparar para isso também, porque elas são inevitáveis, elas vão acontecer. E uma coisa que eu aprendi é que a gente não tem controle sobre o que as pessoas vão falar para nós. É verdade. Isso a gente não tem controle, mas a gente tem controle sobre o quanto aquilo vai afetar a nossa vida. Exatamente. Então, assim, às vezes é uma diferença geracional muito grande. Então, talvez vai ter senhoras, pessoas de mais idade, que na vez dela aquilo deu certo. Ela achou que botando uma moeda no umbigo e amarrando com uma faixa deu certo no filho dela. Beleza, é o que ela vivenciou, é o que ela tinha de conhecimento. A gente hoje tá na era da informação, então hoje tem como a gente se preparar muito melhor para, assim, amamentação, saber o que é certo, o que dá certo, para cólicas, dicas de alimentação, tudo isso que a gente está falando aqui. Então, se a gente tiver preparado e convicção de como que eu vou agir com meu filho, quando alguém vem com uma dica, com um pitaco, como a gente fala, né, um comentário, às vezes até desagradável, às vezes eu acho que a gente perde muito tempo querendo justificar como a gente pensa. Aí, às vezes, a gente entra em desgastes, em discussões, mas assim era assado, e aí fica aquilo, cada um com a sua razão. E o que tá se ganhando com isso? Nada. Porque tu não vai mudar uma pessoa de 70 anos de idade, o pensamento dela. E tu sabe que ela não vai mudar o teu também. Então, assim, às vezes é mais fácil. Eu aprendo muito, vocês vão rir agora, mas eu aprendo muito com os pinguins de Madagascar. Quando eles falam assim, a gente deve avisar eles que o navio tá sem gasolina, eles falam assim, não, sorria, Sene. É besta, mas é um grande ensinamento pra nossa vida. Tipo assim, tá? Ai, faz tal coisa com o teu filho, não sei. Tá bom. Sabe? Obrigada tipo assim, pela dica. Isso! Tu vai estar sendo gentil. Sim. Tu não vai estar sendo desrespeitosa com aquela pessoa. Tu não vai precisar gastar teu latim explicando, mas eu vi com a consultora de amamentação que isso faz mal, que tu não sei o que. Ela vai ainda achar que tu é fresca. Cheia de mimimi, essa geração é mimizenta. Então, assim, se tu tem convicção de como tu vai fazer com o teu filho, talvez vai ter dicas que tu vai ouvir que vão ser boas, que vão ser preciosas. Talvez uma idosa, que às vezes a gente nem valoriza tanto a dica, vai te dar uma dica assim, faz alguma coisa assim, e daqui a pouco tu, eu vou dar crédito porque ela me falou e tu faz e dá certo. Então, assim, às vezes a gente entra em demandas desnecessárias. Então, assim, sorria assim. Tipo assim, porque né? não vai, porque exatamente o que a gente falou é algo que é inevitável. É inevitável. Então, assim, eu sofri muito isso. E aí é que tá a questão da vulnerabilidade, né? Isso são coisas que, tipo assim, pra próxima gestação eu vou estar muito mais preparada. Porque eu tava tão, assim, fragilizada e vulnerável que até isso, assim... tu só pode estar tomando muito refri pra essa criança estar com tanta cólica assim. Aquilo me entrava assim como, sabe... Eu já tinha feito, eu cheguei a fazer fiquei 30 dias sem tomar nada de leite derivado para ver se o Matias não tinha intolerância à lactose.
alergia à proteína do leite. Foi tão difícil. Gente, simplesmente tudo tem leite. Por quê? Por causa dos equipamentos, inclusive, onde as fábricas fazem o alimento, aquela contaminação cruzada. Exato. Então, quer dizer, por exemplo, eu preciso de comer algum doce, alguma coisa, paçoca. Amendoim, não tem leite, eu vou lá. Fui ler o rótulo, né? Até paçoca eu não pude comer. Aí alguém chega e diz assim, é tu. Tipo assim, ela tá botando a culpa em ti. Tu tá sofrendo com o teu filho que tá com cólica e a culpa é tua. Aquilo acabou comigo, não uma, né? Algumas vezes que eu ouvi. Aí depois o tempo vai passando, tu vai vendo assim, a pessoa não, que nem tu falou, não é por mal, sabe? A pessoa, quer ajudar. ninguém quer. Eu não acredito que alguém tenha maldade ao ponto de, ela talvez nem imagina quem falou assim o mal que me fez. Sim. Hoje eu reagiria diferente. Ai, tá bom, eu vou cuidar. Ponto, cara. Eu sei que não é, entendeu? Exato. É sobre isso, é sobre os meus sentimentos. Eu tá bem resolvida com o que eu tenho convicção. O que as outras pessoas falar não vão impactar tanto na nossa vida. E às vezes a gente evita, né, certos desgastes desnecessários. Exatamente. Então, essa dica foi bem preciosa, porque os sem noção estão por aí. Sempre vai ter. E essa questão Eles estão em todos os lugares. Da culpa, né? Às vezes vem ou pela fala de alguém, ou a própria mãe começa ela mesma assim, né? Ai, não tô conseguindo amamentar. Tô com pouco leite. O que eu tô fazendo errado? Pronto. Daí já começa assim, eu conheço uma pessoa que tava entrando muito nesse ciclo assim de é culpa minha, eu tô e nem tanto pelos outros, mas a própria cabeça da gente vai criando coisa, né? Então aquela coisa, ai meu Deus, eu não tô conseguindo amamentar direito, a culpa é minha. Então acho que essa dica já vale pra isso também, né? De não colocar talvez esse peso. Embora também vai ser um pensamento meio inevitável que ele vai vir. Vai vir. Mas, de repente, a pessoa estando com esse depósito, com a armadura, né, espiritual, veio o pensamento e na hora já diz, não. Já combate. E uma coisa que é boa é combater com a própria palavra. Então, se a gente tem a palavra de Deus no coração, o hábito da leitura, vem coisas que tu pensa, não, mas em tal lugar... E quando tu mesmo, é como se assim, tu lembra da palavra, tu mesmo tá ministrando a palavra ao teu coração. Então, às vezes, a gente precisa combater isso com a própria palavra de Deus, que é ela que vai nos ajudar a entender, a vencer esses desafios. Né? A gente não tem o total controle do nosso corpo, então se está acontecendo assim, vamos então procurar o médico, ver o que a gente pode fazer, né? Em vez de ficar alimentando esse pensamento de culpa. Não, Senhor, me ajuda então, me dá estratégia, o que eu posso fazer? Abençoa o meu médico para ele me dar uma dica assim, uma certeira, né? Exatamente. E Deus ama a família, então ele vai ficar muito feliz em te ajudar nessa empreitada. É uma pena que o nosso tempo chegou ao fim, então, né? Porque com certeza as moças aqui teriam muito mais dicas. Quem sabe você deixa aí também nos comentários, né? Algo que de repente um médico te falou e que foi bom. Ou você aí que tem algum medo, né? Compartilhe com a gente. Alguma experiência pessoal. Alguma experiência. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas aí, mamães. De repente, mesmo que não seja até de primeira viagem, porque a gente sabe que uma gestação é diferente da outra, totalmente diferente. Curte esse vídeo. É sempre um prazer ter a participação de vocês. Muito obrigada também pela presença de vocês aqui. Foi muito legal, muito legal. Pena que eu não anotei. Mas eu vou assistir depois do vídeo e daí eu vou relembrar as dicas. Tá, pessoal? Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau. Não, mas o meu médico...